Bom, boa tarde, amigos. Mais uma vez aqui reunidos, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Mas antes, inicialmente, vamos ler uma página e fazer uma prece de abertura. Alguém, por gentileza, se candidate a ler uma página, ela qual for, e alguém faça a prece, por favor. Então vamos. Luciano, faz os dois? Ou a Raquel faz um e o Luciano faz outro? Tanto faz, eu vou pegar Pronto, Raquel. Pronto. Aqui, bem democraticamente, a gente não escolhe, a gente pede, aponta o dedo e vai. Eu faço a página, a Raquel faz a prece, pode ser? Pode. Opa, então vamos lá. No livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, a lição é de número 128, Dádivas Espirituais. Uma passagem de Mateus, capítulo 17, versículo 9. E, descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato da esfera espiritual. É o próprio Mestre divino que nolo exemplifica. Tendo conduzido Tiago, Pedro e João às maravilhosas revelações do Tabor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros, junto de gloriosos emissários do plano superior, recomenda solícito: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. O mestre não determinou a mentira. Entretanto, aconselhou se guardasse a verdade para a ocasião oportuna. Cada situação reclama certa cota de conhecimento. Sabia Jesus que a narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensões e sarcasmos nas convenções vulgares e ociosas. Não esqueçamos que todos nós, marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderás usá-la todos os dias, utilizando-a em doses apropriadas, a fim de auxiliares a cada um dos que te cercam, na posição particularizada em que se encontra. Mas não barateies o que a esfera mais alta te concedeu, entregando a dádiva a incompreensões criminosas, porque tudo que se conquista no céu é realização intransferível. Aqui é o seu microfone. Queridos companheiros, amigos do grupo Alegria de Florescer, amigos espirituais presentes, companheiros do plano invisível que se acercam de nós para o aprendizado também de tudo que vamos estudar. Temos a certeza de estarmos amparados pelos nossos anjos guardiães para facilitar o nosso entendimento, a compreensão do estudo. Que esse conhecimento, hoje adquirido, ou refletido, ou relembrado, porque já tenhamos dentro de nós, que ele seja, Senhor, motivo para maior atenção no nosso caminhar evolutivo, que tenhamos mais vigilância em relação às nossas atitudes, às nossas ações, às nossas palavras, aos nossos pensamentos.
reconhecendo a responsabilidade individual de crescimento, mas o comprometimento com os que caminham ao nosso redor. Agradecemos a oportunidade de mais um momento de estudo, de reflexão, de troca e, principalmente, a troca de afetos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Raquel. Obrigado, Luciano. Bom, mas, novamente, boa tarde para todos, né? Boa tarde. Estou chegando lá, tá, Zé? Estou fazendo. Estou chegando lá. Tinha dificuldade de fazer isso, mas estou melhorando. Ô, Edson, boa tarde. Meu querido, boa tarde, seja bem-vindo. Só um minutinho. Olha, para participar do grupo, tem que saber fazer o sinal, hein? Tá bom. Bem-vindo à turma. Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde. Quem é ele? Esse é meu colega. Eu convidei para conhecer. Ele já esteve aqui uma vez, está vendo? Às vezes, como sou eu que vou falar, né? Eu tenho que ter uma pessoa perturbada igual a mim também. Eu convido alguns amigos extras. Bem-vindo, tudo bem. Mas pode segurar assim, ó. Pode segurar assim. Vamos lá, microfones desligados. Vamos lá e a gente vai colocando. Vai ser um estudo bem breve, porque realmente está tudo muito bem explicado lá no Livro dos Espíritos, né? A gente só vai pontuar porque para dar cadência ao nosso estudo, mas um estudo muito breve. E bem interessante também, e que às vezes foge até de nossas concepções, né? Porque fica muito em concepções muito etéreas que a gente ainda não consegue muito decifrar e trazer muito próximo, né? Mas vamos lá. Por gentileza, vou compartilhar aqui a minha pequena apresentação, né? Pois vamos lá. Dando continuidade ao nosso estudo, na terça-feira passada, nós começamos a estudar, né, o capítulo 1, né, mas damos continuidade ao capítulo 1. Falamos sobre a terceira ordem de espíritos na divisão da escala dos espíritos. E agora vamos falar sobre a segunda e certamente na primeira, porque vai ser bem breve, dá para a gente finalizar essas perguntas todas, acho que a 112, até a 108 a 112, 107 a 112, se não falha a memória. Antes de mais nada, é bom nós lembrarmos que esta divisão proposta por Kardec foi, segundo os estudos que ele teve, né, e segundo as comunicações que ele teve do mundo espiritual. Obviamente que Kardec, como um ótimo sistematizador, organizador e didático, ele precisava organizar, né, esta escala, e você vê que ele organiza durante um bom tempo no livro sobre esta escala de espíritos, que é justamente para os leitores e os estudiosos do futuro, né, da doutrina espírita pudessem se organizar na cabeça, né, na mente, a divisão desses espíritos. Mas, como ele pontuou no início, é praticamente um arco-íris, digamos assim, né? Há certas regiões ou certas categorias, né, que se entrelaçam umas com as outras. Isso aqui não é uma divisão estanque, né? Ele apenas propôs isso para nós organizarmos o nosso pensamento. Do certo, são essas três ordens, terceira, segunda e primeira, que durante esses três pilares de ordens, elas formam um conjunto muito grande de espíritos que, em comum, possuem algumas características. Por isso que é bom nós organizarmos aqui para nos lembrarmos disso, entendermos até mesmo sobre a grandeza
da proposta da vida, que é evoluir moral e intelectualmente, né, sempre e constantemente. Mas vamos lá. Olha lá. Nós temos a segunda divisão, ó, terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, a segunda ordem, que são os bons espíritos, e a primeira ordem, que são os espíritos puros. Pois bem, os espíritos imperfeitos, eu só vou relembrar aqui, porque nós já conversamos sobre isso nas aulas, nas terças-feiras passadas, predominam a materialidade, a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões daí decorrentes. Podem ser muito auspiciosos, inclusive. De forma geral, né, esse conjunto de espíritos imperfeitos contém, né, esses seres que comungam desse tipo de sentimento, de emoções. Então, estamos lá, espíritos imperfeitos. Os bons espíritos já estão uma classe intermediária. Há um predomínio da espiritualidade, isso quer dizer, eles conseguem compreender, entender, buscar, né, algo a mais do que a materialidade apenas. Eles buscam algo a mais que ele não consegue ainda compreender, mas há uma ânsia, há uma busca no ímã do ser, né, por algo imponderável. As perguntas eternas do que, para onde vem, para onde vai, o que é a vida, o que ele está fazendo aqui, impele ele para novos conhecimentos, para as novas ações, para os novos estudos. Então, dentro dessas ações, dentro dessa filosofia que o persegue continuamente, há um meio. E o meio profícuo é a convivência num outro na prática do bem. Então, esses espíritos, esse grande número de espíritos, estão lá enquadrados como bons espíritos. E os espíritos puros, que esses espíritos puros já passaram pelo estágio do imperfeito, já passaram pelos bons espíritos e agora, né, estão com todo o conhecimento, a sabedoria sedimentada na alma, no espírito, né, não possui nenhuma influência da matéria, muito pelo contrário, ele subjuga a matéria, né, subjuga a matéria, de uma forma de conhecimento que nós, ainda espíritos ou imperfeitos ou bons, sabe lá Deus onde a gente está por aqui, né, não conseguimos compreender. Ontem eu estava conversando até mesmo com o Edson, a gente estava conversando ontem sobre, ele até me lembrou, um bate-papo que eu tive com ele, sobre Jesus. Jesus simplesmente cospe, né, faz uma lama e consegue, naquela lama, colocar nos olhos de uma pessoa e ela consegue enxergar. Né? Que conhecimento é esse? A gente não consegue entender isso ainda, mas é o conhecimento que esse espírito puro como Jesus já tinha. É um conhecimento moral, um conhecimento intelectual, para poder fazer tudo aquilo, a trabalhar com as energias, com os fluidos, com a vontade, porque ele está subjugando aquela matéria, né, para fazer algum bem. Pois bem, então esses espíritos puros, eles não possuem nenhuma influência da matéria, há uma superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Tudo bem? Vamos lá. Essa terceira ordem, né, que são espíritos imperfeitos. Eu só vou lembrar que nós já conversamos na semana passada. São os espíritos impuros, levianos, são os pseudo-sábios, são os neutros, são os batedores e perturbadores. Aqui, Kardec, né, como exímio codificador, organizador, sistematizador, ele define com algumas características peculiares cada um desses espíritos. E está tudo muito bem explicado no Livro dos Espíritos. Está muito bem organizado lá, didaticamente exposto para nós estudarmos, analisarmos e vermos a beleza de Deus e da vida. Está tudo lá, impuros, levianos, porque neutros, batedores, perturbadores, e nós já discutimos isso nas semanas passadas. A segunda ordem, que a gente começa hoje, nós temos, são aqueles espíritos que possuem, né, digamos assim, um ar de bondade, uma busca, né, por algo espiritual. E diga-se passagem, esta ordem, essa escala de ordem que o Kardec organiza,
está contida em todas as humanidades. O que significa? Isso não é algo, digamos assim, obviamente que de uma conotação ou outra, né, de uma similaridade ou não, né, há suas exceções, mas dentro do contexto geral dessas três grandes ordens, né, primeira, segunda, terceira, isso está contido nos outros ordens, em outros planetas, em outros mundos habitados, nessa dimensão e nas outras possíveis. Temos lá porque o espírito sempre, aonde ele estiver, ele principia a sua existência com a simplicidade e com a ignorância. Simplicidade dos valores e ignorância do conhecimento científico, técnico. Então, aonde ele estiver, em que planeta ele orbitar, em que sistema ele existir, nessa dimensão ou de outra, a escala evolutiva dele vai ser algo parecido com isso aqui. Sempre dividido nessas três grandes ordens. Ele começa, primeiramente, né, com subjugado à matéria, depois ele tenta se igualar à matéria, procurando novas dimensões de conhecimento, e, por fim, né, ele já é um espírito evoluído, superior, que ele domina completamente a matéria, né, porque ele está completamente integrado à sua realidade maior, que é a realidade espiritual. É bom nós entendermos isso. Pois bem, nessa segunda ordem nós temos benevolentes, prudentes ou sábios, espíritos de sabedoria e espíritos superiores. E na primeira ordem, por fim, só tem uma categoria que o Kardec organizou, que é a classe única. Esses espíritos de segunda ordem possuem as características gerais. Vamos ler agora, que está isso no Livro dos Espíritos da mesma forma. Eu vou ler para a gente, que é a predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros têm a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma de linguagem como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. Compreendem Deus o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhe é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem inveja, nem os remorsos, nem nenhum das más paixões que constitui o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição absoluta. As provas são necessárias justamente para sedimentar essas informações. É muito interessante que, a partir daqui, né, tanto Kardec quanto os bons espíritos que trouxeram essas informações nos falam da felicidade. Então, a partir, se nós né, mesmo na nossa humildade, a gente consegue nos reconhecer já nesse grupo, né, de espíritos um pouco da segunda ordem, já queremos alguma coisa, temos as nossas paixões, mas tentamos dominar elas. Essa é a proposta espírita. Se a gente já consegue nos situar nesse grupo, aqui está taxativo a nossa esperança de felicidade. Nós conseguimos ser felizes. Nós podemos ser felizes. Através de quê? Aqui, novamente, os bons espíritos nos falam. Né? E olha só que coisa interessante. Como é que a gente consegue ser feliz? Né? Compreende o Deus, o infinito, e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Então, a felicidade está nisto, de nós tentarmos fazer o bem que possamos fazer conosco e com o outro, e impedir o mal. Só de fazer isso já nos traz uma felicidade. Então, os bons espíritos nos lembram aqui, justamente, que a felicidade não está lá fora, não está lá esperando, está aqui dentro da nossa convivência íntima, dos nossos valores, e conseguimos fazer aqui alguma coisa assim, que é justamente isso, repelir o mal, repelir as nossas más paixões e tentar fazer algum bem, um bem para conosco e bem para com o outro. E já é algo, já é um vir a ser, já é uma satisfação de feliz. Isso é bem interessante.
E continua Kardec. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, como espíritos, né? Protegem na vida os que se lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles que não é grato sofrê-los. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. A esta ordem, os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstições e de ignorância, eles foram elevados à categoria de divindades benfazejas. É bem interessante aqui que o Kardec nos fala que esses espíritos protetores, esses espíritos, esses gênios bons, que sempre circundaram, né, a civilização humana, né, eles às vezes eram confundidos, né, com divindades benfazejas, né, boas divindades. Confundiam-nos, né? Mas eles eram apenas espíritos bons, que queriam bem. Geralmente, alguns xamãs, né, geralmente, alguns que pudessem ter contatos com esses espíritos, e eles se manifestavam, né, nas reuniões religiosas e míticas, falavam alguma coisa, e para aqueles ouvintes, aquele espírito já era dado como um Deus, uma divindade maior. A Raquel obviamente que pela organização de Kardec estaria muito ainda longe de ser uma divindade maior solar como Jesus. Mas tudo bem. Fala, Luciano. Não, o senhor não. A Raquel levantou a mão. Ela queria fazer alguma observação. Fala, Raquel. Não é observação, é assim, interessante que, de repente, algumas coisas saltam aos olhos tempos depois de estarmos estudando. Por exemplo, tem aí, que você já leu, que nos caracteres gerais, uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Então, mesmo que ainda... E aí diz, os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais. Então, dentro da própria categoria de bons, essa escala, e eles podem ser considerados com o saber intelectual apenas, mas já são bons. É isso? Isso. Porque, na realidade, é o que ele fala, ele usa o intelectual dele para fazer o bem. Enquanto o outro, que não tem o intelectual tão desenvolvido, só usa a sua qualidade de se doar, de ajudar o próximo. O que eu estava falando, por exemplo, um cientista, um Pasteur, por exemplo, eu não vou dizer que ele é da categoria A, B, C ou D, tá? Eu só estou usando ele como exemplo, né? Eu não estou dizendo que ele é categoria A, B, C ou D, mas, por exemplo, um Pasteur, né, que se debruça anos e anos para descobrir, né, sobre a vida, sobre a microscopia, né? Se a qualidade dele é aquilo, porque ele passou encarnações e encarnações aprimorando, e a preocupação dele não é apenas o lucro, é justamente a descoberta, a ciência, o progresso tecnológico, né? A divisão de saberes, ele está lá fazendo o bem dele. Enquanto eu, que sou ignorante, que não entendo de nada, né? Posso usar a minha empatia, a minha simpatia para poder falar uma palavra bonita, dar um encorajamento para uma pessoa, estou fazendo bem. Nós estamos fazendo bem da mesma forma, só que de maneiras completamente diferentes, né? O objetivo é fazer o bem, né? A forma que é diferença, desculpa. O objetivo nosso é fazer o bem, só que o objetivo é diferente. O caminho é diferente, entendi. Isso. Eu não sei se eu perdi. Isso. Não, tranquilo. Quando tanto esse espírito como Madre Teresa de Calcutá e um Pasteur ou um Einstein continuarem evoluindo espiritualmente, aí quando eles se tornarem um espírito puro, aí esse espírito da Madre Teresa de Calcutá vai ter a mesma intelectualidade que um Einstein, digamos assim.
E o Einstein certamente vai ter a mesma mansuetude, digamos assim, da Madre Teresa de Calcutá. É só para a gente, didaticamente, novamente, organizar o pensamento. Né? Obrigada. O Dalto também levantou a mão para se colocar. Dalto, cadê o Dalto? Vai lá, Dalto. Vai com Deus. Legal. Raquel, nós anotamos a mesma coisa, Raquel, para perguntar para o Leonardo. Eu vou dar uma pincelada no sentido de que, de acordo ou devido à condição que nós vivemos nesse planeta, ainda requer que algum espírito bom aceite tarefas específicas, abrindo mão de uma série de outras situações só para servir naquele segmento em função da evolução não particular dele, mas de toda a sociedade terrena. Existem essas reencarnações feitas dessa maneira. E, às vezes, muitas das vezes, cumprindo também um karma. Né? Porque Jesus não dá ponto sem nó. Muito bom, Dalto. Muito bom. Não é? Não dá ponto sem nó, né? Muito boa a tua colocação, Dalto. Isso mesmo. Então, o sujeito Isso mesmo. Sua colocação foi rica. Né? O sujeito já está bem, já está, enfim, já do lado do bem, vem com uma tarefa específica, já queimando algum karma do passado. Eu dito. Muito bem, Dalto, isso mesmo. Ou isso mesmo, muito bem mesmo a sua colocação. Às vezes o espírito, como ele tem uma tendência, digamos assim, né, mais voltada, tem uma habilidade mais voltada para uma determinada área, ele às vezes vem justamente para dar um impulso naquela área, né? Ou como orador, ou como um político, ou como cientista, ou como um empreendedor, enfim, vai lá para dar uma melhorada. Parabéns pela colocação. Vamos prosseguir? Poderia somente falar Alguém também... Sou eu, Sônia. Poderia também citar, fala, por Sônia. exemplo, a reencarnação de Emmanuel, né? Que dizem que ele está na área da educação e tal. Isso mesmo. Emmanuel, a gente já sabe que é o mentor do Chico Xavier, já está reencarnado no Brasil para desenvolver um trabalho junto com... Dizem também que existem outros pedagogos, hein? Inclusive Pestalozzi parece que está reencarnado, não sei. Para dar aqui no Brasil uma revolução no bom sentido, né? Não é revolução, é uma evolução no sistema educacional brasileiro. E que pode ser referência no mundo. Vamos esperar, vamos aguardar. Da mesma forma que dizem que a mentora do Divaldo, que é a Joana de Ângeles, né, está também reencarnando, ou já está reencarnada, que vai trabalhar muito com a parte da psicologia e psiquiatria, né? Com esses novos fenômenos mediúnicos, né? Enfim, essa informação fala, Luciano. Essa informação partiu do próprio Divaldo, uma entrevista que ele deu para uma televisão. Está na internet para quem quiser conferir. Né? Agora, só uma observaçãozinha. Então, você consegue falar com a gente sem o seu fone de ouvido? Está dando interferência aqui desde o início. Ouviu? Vocês estão escutando direito, pessoal? Ou é só o Luciano? Estamos, mas está dando... Para mim está bem. É o Luciano que está muito bem. Eu tenho que estar ruim, Luciano. Não, então, vocês depois de ouvir lá na gravação, está dando uma interferência. Está mordido, sim. Agora melhorou? Nada que não pode, mas... Para mim está ok também. Melhorou ou piorou? Mesma coisa. Para mim também está a mesma coisa. Tá bom, não está ruim, não. Para mim está bom, não está ruim, não. Posso seguir? Segue o fluxo. Vai seguindo. Então, vamos. É que eu estou vendo? Vamos lá. Olha, vejamos. Ele divide, o Kardec divide essa ordem em espíritos benevolentes e espíritos prudentes ou sábios. Os espíritos benevolentes, a bondade é neles a qualidade dominante. Apraz de prestar serviços aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Progrediram mais no sentido moral do que no sentido intelectual.
né? São espíritos benevolentes. Os espíritos prudentes ou sábios, também chamados de espíritos da ciência, né? Distinguem-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Então, atentam a essa diferença aqui, eu achei bem interessante. Não é que esses espíritos negligenciem as questões morais da ciência. Não é isso, né? Eles estudam, fazem a ciência, mas se preocupam muito mais com a utilidade prática delas, né? E os meios com que essa ciência possa ser desenvolvida, do que ficando muito preocupado com os impactos morais, enfim, ele está mais centrado no fazer uma ciência bem, né? E desenvolver mais o conhecimento científico para a sociedade a curto, médio ou longo prazo. E também há espíritos da sabedoria e espíritos superiores, tudo dentro da segunda ordem. Os espíritos de sabedoria são as qualidades morais da ordem mais elevada, são os que o caracterizam. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. É a sabedoria simples, o espírito não tem um conhecimento científico muito aprimorado, mas tem um conhecimento que desenvolve a racionalidade, a razão, né, a relação causa e efeito, né, e as relações morais com essas ações. Por isso que ele possui um juízo reto, né, sobre o homem e as coisas, discernindo muito bem algumas ações e consequências. E os espíritos superiores, esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Esse espírito superior já está próximo já lá da classe dos espíritos perfeitos, né? Esse em si reúne a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro do limite do que é permitido ao homem saber. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso e, então, nos oferecem um tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Esses espíritos superiores a gente consegue entender muito bem alguns, né? Como, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, né? Como, por exemplo, um Chico Xavier, certamente, né? Um Divaldo Franco, né? Por que não? Podemos pensar também um Buda, um espírito superior, né? Um espírito que possui uma integridade moral muito grande, né? Podemos pensar em São Francisco de Assis, podemos pensar nesses espíritos, né? Que são espíritos de escola, né? Eles possuem tanto ciência, sabedoria e bondade para poder semear no meio da humanidade. São eles que nós temos como referência, né? Mais próximo a nós, como espíritos eleitos, né? Interessantes. Isso é o que nos diz o Livro dos Espíritos. E Kardec continua para definir a última e a primeira, né? A última do nosso estudo e a primeira de grandeza, que é justamente a primeira ordem. Nenhuma influência da matéria esses espíritos possuem. Sua superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. E só possuem uma classe. Então, os espíritos que a compõem percorrem todos os graus de escala, e o I ficou lá atrás, ó, e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Gozam de inalterável felicidade. Olha só, aqui não há alterações de felicidade. Nós, espíritos ainda imperfeitos, ou espíritos bons, que estamos em processo de evolução, nós ainda sentimos, né, essas nuances de felicidade. Aqui não. Aqui a felicidade é completa, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material.
Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Como sempre nos falaram, quase todas as religiões até então, né? Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Esses espíritos superiores, esses espíritos da primeira ordem, eles já possuem, já adquiriram todo o conhecimento moral, todo o conhecimento intelectual possível na construção do seu ser. Eles podem distribuir a vida, organizar sistemas, né, arregimentar novos espíritos, né, nas humanidades que existem, nas diversas dimensões da existência. Esses espíritos já compreendem muito melhor o que é Deus, né? Já compreendem, já o entendem completamente e agem completamente em sintonia com as leis divinas. Então, por todas essas características, esses espíritos, que nós temos um único exemplo aqui no mundo, que é Jesus, eles sim, eles possuem toda a real felicidade. Por quê? Porque eles já entendem, né, e já estão em sintonia completa com as leis eternas do Criador. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Como é que a gente consegue comunicar com esses espíritos? Através de uma oração simples. Pode ser oração, não interessa se é oração feita com suas palavras ou se é uma oração que você decorou e repetiu. O importante é que seja de coração. O orar, o falar, né, com Deus, com esses espíritos, precisa antes sair do coração do que da boca. Essa vibração íntima sua, né, neste momento de humildade, sem subserviência e humilhação, mas humildade por quê? Porque você consegue compreender o quão ainda falta para a sua evolução, mas também consegue entender o quanto você já andou, né? O indivíduo atenta para a vida e a pluralidade das possibilidades. Entendendo tudo isso, mas mesmo assim compreende os seus defeitos, os seus empecilhos, os seus momentos de angústia, porque ainda está evoluindo. E aí, neste momento, ora, conversa, pede, né, agradece e tenta entrar em contato com esses espíritos superiores e consegue. Consegue porque neste momento que nós tentamos nos equilibrar, atingir uma vibração mais sublime dentro dos padrões das leis eternas divinas, é como se algo tocasse aqueles espíritos onde estiver. É como Jesus passando, né? E alguém o toca, e ele observa, alguém me tocou porque uma virtude saiu. Né? A mesma coisa, nós conseguimos, né, entrar em contato com esses espíritos e com também os outros, através da nossa capacidade de sublimar os sentimentos e emoções, numa prece sentida e com a intenção realmente de agradecer, compreender e pedir. Certamente, nesse momento íntimo e só nosso, nesse momento, um elo de comunicação irá se fazer. Um elo indissolúvel de amor, de tolerância, de compreensão e de zelo. Sim, por isso que o Cristo é o nosso guia, o nosso mentor. Por isso que é Ele, e simplesmente Ele, a responsabilidade, né, é dele a responsabilidade de nos guiar na nossa escala evolutiva. Nós que somos praticamente 25, 30, 40 bilhões de espíritos aqui neste orbe da Terra. É Ele, é dele. Ele é o modelo e guia e dele é a responsabilidade de nos guiar. Então, nos nossos momentos de profunda gratidão ou de profundo desespero, né, conversemos com Ele, procurando atentamente a sua voz,
o seu exemplo, para nos refrescar, para nos dar um pouco mais de esperança, porque certamente o zelo, o afeto e o carinho irá nos envolver através das vibrações de paz, de compreensão sobre aquele momento. Veja, aqui de forma simples, eu tentei pegar uma imagem para recapitular todas as 3 ordens. A terceira ordem, que é o predomínio da matéria sobre o espírito, que está uma propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões, né? Que são consequência. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem, apresentam ideias pouco elevadas. Dentro dessa terceira ordem, nós temos praticamente 5 classes diferentes. A segunda ordem são predomínio dos espíritos. Oi. Fala, Edson. É que eu levantei a mão, só que aí eu não sei se apareceu. Já tem um tempinho. Eu não vi, não, meu querido. Olha só. Eu não vi, não. Fala. Quantos espíritos puros existem? Ah, meu querido, isso eu não faço a mínima ideia. Mas é mais de um? Eu não faço. Certamente, são milhares. Mas existe são alguma milhares. Diferença? Existe alguma diferença entre esses espíritos puros com Jesus? Não, são todos da mesma classe de Jesus. Jesus já era o espírito puro antes Jesus, da Terra existir. Ele já era puro antes do planeta Terra existir. Jesus. Isso. Então, não Jesus já era puro antes dele. Como é que é? Então, não entra uma ideia de particularidade dele? Como assim? Ele é o único espírito puro, ou o único capaz não, ele é o único. Não, ele é o único aqui na Terra. Ele é o único para a nossa humanidade. Ele é a referência para a nossa humanidade. Entendeu? Mas diante do universo divino, né, existem vários espíritos da mesma proporção que ele, que obviamente estão responsáveis por outras humanidades, em outros orbes, em outros sistemas, em outras dimensões. Entendeu? Entendi. E por acaso esses outros espíritos que têm, assim, vamos dizer assim, de uma potência forte, né? Como Jesus, ou mais até que Jesus, que estão em outros orbes, eles já vieram aqui, já estiveram por aqui? Que eu saiba, não. Que eu saiba apenas Jesus. Ok. Olá, talvez a pergunta do nosso amigo, desculpe te interromper, é pertinente, sim, é bem interessante até a colocação dele. Dentro dessa dúvida, ele poderia considerar, como nós consideramos, esses espíritos, não diria de escola, mas espíritos bem elevados, pertencentes à segunda ordem, né, que são os benevolentes, sábios, espíritos de sabedoria superiores. Dentro do que a Terra comporta, moralmente falando, o único que sacrificou, né, para estar entre nós foi Jesus, realmente. Agora, todos esses outros avatares, santos, espíritos que impulsionaram a moral, a religiosidade, a espiritualidade do planeta, eles podem estar inseridos, sim, na segunda ordem, do predomínio do espírito sobre a matéria e sempre o desejo de fazer o bem. E aí a igreja, naturalmente, né, regimentou esses grandes nomes e os santificou, né? Tanto é que a gente sabe muito bem que alguns espíritos, aliás, algumas pessoas, né, que tiveram uma projeção muito grande em várias áreas, sobretudo na área religiosa, a igreja canoniza. Então, eles estão, em tese, né, pertencentes à segunda ordem. E só uma explicação a mais aqui. Na 7ª classe tem os neutros. O que vem a ser os neutros são as pessoas neutros, que fazem bem nem mal? Os neutros são aqueles que, primeiramente, são aqueles espíritos que, por ignorância, não fazem o bem, não desejam buscar nem fazer o bem, né? Mas também não fazem o mal por fazer o mal. Né? Fazem o mal pela ignorância de não fazer o bem.
mas são da terceira ordem justamente por isso, porque possuem uma propensão de... Porque, na realidade, é um espírito que, como eu falei lá na segunda ordem, ele não tem não tem o desejo, né, de buscar uma espiritualidade, né? Não tem o desejo de buscar algo imaterial, os valores imateriais, né, algum bem, né? Ele apenas vive, né? Eu acho que é estagnado, né? Ficam Isso, estagnados. vive sua existência medíocre, medíocre porque não faz nem bem nem mal, né? Faz o que aquilo lhe der oportunidade, né? Sem nenhum dever moral de querer domar as suas paixões e querer fazer uma coisa melhor, entendeu? Interessante que muitos se vangloriam dizendo: eu não faço mal, não faço bem, mas também não faço mal. Muitos falam assim, tipo, eu estou bem, não faço bem nem também faço mal. E se achando já está bom, já. Isso. Engraçado. Pois bem, então aqui nós temos a segunda ordem, que é o problema. E oi. O Zé Luiz está com a mão levantada. Meu Deus, eu não estou vendo nada, pelo amor de Deus. Espera ainda. Vai, Zé Luiz, fala, meu querido. Escondido no seu quartinho, não está vendo nada. É rapidinho, porque a gente sempre prepara com isso, mas existe uma ideia ainda muito forte no nosso planeta que, claro, para aqueles que conhecem Jesus, que Jesus parece que é uma evolução à parte. Eu acho daí a pergunta do Edson, né? Não é. Na verdade, ele teve uma evolução, como todos nós temos, só que parece que, por opção, ele não escolheu o atalho, né? Ele sofreu menos para aprender. A gente está aqui sofrendo muito para aprender. E esses espíritos de tal elevação, o espiritismo chama de Cristo. Mas mesmo aqui na Terra, né, a gente tem Cristos não tão elevados como Jesus ou Cristo. Por exemplo, a América do Sul tem um espírito protetor da América do Sul que tem um nome, que é um Cristo chamado Cruzeiro do Sul. Assim como na América do Norte tem um Cristo chamado protetor da América do Norte, chamado Cristo Águia. E na América Central, Huracão. Isso até nessas obras, que até Divaldo fala sobre isso. Então, o que a gente precisa ter em mente é que, assim, quando Kardec classifica nessas classes, aí tem sempre aquele que está no começo e aquele que está no final. A gente entende que Jesus já está no topo das pirâmides, mas existem espíritos, né, puros chegando ao pé daquele pontinho onde está Jesus. E a gente tem que se lembrar também que, como todo planeta tem governadores, e esses governadores são os Cristos, são os espíritos puros, então só no nosso sistema solar a gente pode dizer que tem pelo menos 8. Né? Então, esse é o ponto, porque é um assunto que cria até controvérsia, porque a gente bate em coisas muito arraigadas. Né? Então, a gente olha assim, pensa a maior pureza que a gente possa conhecer, Jesus. É claro, a gente não conhece os outros Cristos, mas precisamos ter a consciência disso, consciente de que há espíritos elevados, tão elevados quanto Jesus, no universo inteiro, tomando conta, falando diretamente com Deus, tomando conta do equilíbrio universal. Por isso a felicidade, porque não estão preocupados mais com si próprios, estão preocupados com os outros. Isso é motivo de felicidade. É isso. Posso falar? Muito bem, Zé. Posso falar? Pode. Na verdade, a gente se prende a Jesus porque, se a gente é estudante da doutrina espírita, a gente chega lá na questão 625, o próprio Kardec, organizador, sistematizador de tudo isso, ele faz a pergunta bem específica: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. E vem a explicação, a notinha do próprio Kardec, que Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra, que Deus oferece como o mais perfeito modelo, que ensinou, né, que é a doutrina que ensinou, que é a expressão mais pura da lei do Senhor e que veio à Terra.
Então, que tem vários espíritos crísticos, nós sabemos. Jesus não é o único. Mas aqui na Terra, entre nós, só Jesus. É nesse sentido que eu acho que a gente precisa se basear. Sim, é isso aí, Raquel. E nós já sabemos também, através, inclusive, de Emmanuel, que Jesus não é apenas governador da Terra, né? É governador de outros orbes também, né? De outros orbes, inclusive, né? O do sistema planetário, né? Desse sistema solar que nós temos aqui e das comunidades em outras dimensões que existem aqui nesse sistema solar. Pois bem, então, o nosso bate-papo de hoje foi justamente sobre isso, né? A nossa conversa de hoje foi justamente finalizar essa classe, né? As 3 classes de espíritos, né? De ordem de evolução que possuem e que Kardec organizou de forma precisa, qualificando certamente alguns, né? Dentro dessas 3 ordens. Ele mesmo inicia o capítulo falando que isso é apenas uma organização didática, mas que há muitas entrelinhas, digamos assim, muitos espaços que se comunicam, né, vibracionalmente entre esses espíritos, para classificar em hora A, B, C, D ou E. Mas o importante é nós sabermos desses 3 grandes conjuntos: espíritos a 3ª ordem, que é imperfeito, né? Os bons, que está na parte intermediária, e a parte de espíritos puros, da 1ª ordem. E os mundos, apenas abrir um parênteses aqui, e os mundos, nas várias dimensões da existência, eles também estão, de uma forma ou de outra, concentrando, né, esses espíritos também em processo de evolução. Então, se o mundo é primitivo, não é? Então, às vezes, ele possui uma grande quantidade de espíritos assim, da 1ª ordem, da 2ª, da 3ª, vai depender da escala dos mundos. Isso não está solto, né? Há um equilíbrio entre essas energias também. Apenas estou apontando isso para nós fazermos uma ligação lá com as escalas de mundos. Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, né? Espero que tenham gostado da exposição. E agora, se vocês me permitem, eu vou finalizar o estudo. Muito obrigado. Obrigado pela paciência aí. Vamos bater o bate-papo. Vou sair já daqui e vou voltar lá pelo celular. Tá bom? Tem alguém na fila? Não, Raquel. Isso. Rapidinho. É porque nós temos o hábito, e hoje o Eunápio, inclusive, falou, quando fala em imperfeição, fala em defeito, para corrigir nossos defeitos. César Said, ele tem um esclarecimento em relação a isso. Ele diz que nossas imperfeições, sim, são aí, existem, são muitas, precisamos corrigir, mas não são defeitos, porque nós somos filhos de Deus, que é todo sabedoria, que é o cara. Então, ele não ia nos criar imperfeitos, com defeitos. Ele criou simples e ignorantes. As imperfeições são por conta das nossas escolhas, estapafúrdias, equivocadas, mas não são defeitos, porque Deus não cria com defeito. Então, são imperfeições a serem corrigidas. Muito bem, Raquel, parabéns. Desculpa o meu defeito de ter falado isso. Mas tem tempo. Ok, obrigado. Vou sair aqui e volto já, tá, pessoal? Um abraço. Volto já pelo celular. Dalto, é contigo. Oi. O MAP ainda no ar, né? Tem 2 situações aqui. Eu vou esperar para você falar, eu sou educado. Tá. Vai, eu espero. Tem 2 situações aqui que eu acho muito, muito interessante, porque a gente acaba, a cabeça fica pensando uma série de situações.
Bom, Jesus desceu e reencarnou de alguma maneira, ou encarnou de alguma forma aqui no sistema. Evidentemente que ele não poderia deixar o planeta à deriva. Teria que alguém assumir o seu cargo de governador, enfim, né? Cuidando do planeta, inclusive do Senhor Jesus que estava aqui encarnado, né? Do seu tutor aqui encarnado. Vai uma pergunta e depois não dá resposta agora não. Quem souber, evidentemente, né? Quem puder. Né? Seria esse Deus não, esse meu Pai, alguém na hierarquia superior a Jesus, porque Deus não é. Eu acredito que Deus não tenha sido. Quando ele fala, bom, é meu Pai que está no céu. Né? Como ele não deixou o planeta à deriva, ele não vinha para cá encarnar, se submeter a uma ordem natural da planetária, né? Então alguém ficou substituindo ele no sentido de governar enquanto ele estivesse numa missão específica aqui na Terra que foi nos orientar bastante. Isso é uma questão. A outra questão, vai mais para trás um bocadinho aí, acho que é mais simples, também é uma dedução natural minha. Jesus encarnado, ele seria médio de alguém. Nós chamamos de médio de Deus. Eu não acredito que seja médio de Deus, seja médio, assim como eu, como Zé Luiz, como Celeno da Costa, enfim, seria um médium que teria uma entidade superior tutelar, um guia qualquer, um guia superior que pudesse, de alguma maneira, auxiliá-la aqui. Quando Jesus cospe no chão, tem quem defende isso. Não seria simplesmente saliva, seria ectoplasma, acredito eu. Também defendo esse meu pensamento. Ele não seria cuspe simplesmente, jogar saliva no chão, misturar na terra, na lama, enfim, alguma coisa, fazer uma pasta e passar no olho do cego. Eu creio que seria ectoplasma, sem dúvida nenhuma, e que a equipe de médicos espirituais, talvez até o próprio Senhor Jesus, tivesse essa capacidade. Mas, obedecendo às leis naturais do planeta, seria uma equipe espiritual utilizando o ectoplasma do Senhor Jesus, que deve ser extremamente mais refinado do que qualquer outro ser pelo planeta, para poder, de alguma maneira, resolver aquele problema de cegueira do amigo lá, do irmão nosso lá. Então, são duas questões, né? Provavelmente, seja ectoplasma. Tá? Isso mesmo, Dalton. Eu também compartilho da mesma ideia que você, né? Ectoplasma, ou até mesmo se não for ectoplasma, algum conhecimento que a gente não consegue entender ainda. Eu também compartilho contigo. Da mesma forma que eu compartilho com você, de que ele era médio de alguém. Ele era médio de Deus, certamente. Né? Ele estava em contato direto com o Pai, né? Com aquilo que para nós, né, era um pai engraçado, que para nós era um pai completamente diferente do pai que está no Antigo Testamento, né? Era um pai que até então a gente não conseguia entender, a gente não entendia esse pai, né? E a dificuldade dele foi tentar explicar esse pai, né? Esse pai misericordioso, tolerante, compreensível, né? Amigo, né? Afável, que a gente até então não entendia, né? Ele teve a inteligência de falar sobre essas leis divinas através de parábolas, né? Que é para ficar eternizado, digamos assim, e para que a evolução dos homens possa, à medida que vá compreendendo, né, a justiça, a tolerância, a compreensão, vá absorvendo mais o que estava dentro dessas parábolas que ele tinha falado. Né? Muito bom sua colocação. Vai, Luciano. Então, só uma parte da fala do Dalton que está alinhada especificamente com o que nós já sabemos aqui através do nosso companheiro. Eu vou dar o nome, mas sem sobrenome. O Luiz Fernando, muitos de nós aqui o conhecem, ele sempre nos traz informações muito interessantes acerca das peculiaridades do Cristo. E ele, inclusive, viaja bastante. Há pouco tempo, alguns anos atrás, ele esteve lá no Lago de Genezaré para conhecer, inclusive, o local. Inclusive, aquela informação de que os espíritas brasileiros reencarnariam ou reencarnarão em Bangladesh veio dele. Não veio dele.
veio de uma entidade muito conhecida no nosso meio, que incorporou num outro médium, não vou mudar nomes aqui a pessoa, por uma questão de ética e de respeito, e que foi o próprio Dr. Bezerra que falou através dele que os espíritos brasileiros reencarnarão em Bangladesh, né? Provavelmente vai levar o evangelho para lá. Mas uma das falas do Fernando que eu achei assim algo revelador é que quando ele ia se comunicar com o pai Dalto e Eunápio, não era o próprio Criador, era um Cristo superior a ele. Era um Cristo superior a ele. E esse Cristo superior a ele pode ser Cristo também superior de outros Cristos de outros planetas. Para nós alcançarmos a magnitude da perfeição divina. E quando ele curava, novamente remetendo ao Luiz Fernando, ele sozinho poderia fazê-lo sim, caso ele quisesse. Mas ele oportunizava aos espíritos superiores que estavam ali no entorno dos doentes, dos leprosos, para que esses espíritos superiores também concorressem junto com ele na cura daquele enfermo. Então, na lei da criação, da manutenção da vida, tudo concorre em benefício do todo. Ele estaria sendo, entre aspas, jamais seria, mas seria, na nossa pequenez, egoísta, se não permitisse que aqueles espíritos de escola, de altíssima envergadura, não participassem daquela ação, daquele movimento. Até porque, aí remeto à fala do Dalto, toda aquela energia circundante ali daquela região por onde ele passou, que nós sabemos que antes dele vir para cá, que encarnou uma única vez, a ambiência material e espiritual, ela ascendeu a uma potência que nunca naquele espaço haviam vivenciado. Já falamos aqui, as verduras eram mais suculentas, as frutas maiores e muito mais saborosas, as flores espargiam um perfume que eles nunca haviam sentido naquela época, tudo isso na preparação da chegada do Cristo ao planeta. A importância dele foi tamanha, que isso aí já é uma coisa nossa, de calendário, que ele mudou até as eras. Então, quando ele ia ter com o Pai, necessariamente ele não iria estar com o Criador. Ele estaria com um ser superior a ele na escala hierárquica. Então, se ele já era um espírito puro, imagina, então, o que o Kardec não nos trouxe, porque não foi demitido também, à época da decodificação, trazer uma classe ainda mais superior aos espíritos puros. Só para ilustrar e fechar minha fala. Mas é bom a gente só lembrar que, só dando mais expressividade ao que você falou, né, o Luciano, ele só encarnou, você falou encarnou uma vez apenas, tá? Aqui. Mas, obviamente, como o Zé tinha falado anteriormente, ele possui uma escala evolutiva, também porque ele começou como espírito impuro, depois espírito bom, depois espírito puro, né? Espírito perfeito, bom e puro, né? Ele não teve exceção por Cristo, ele também teve a sua escala evolutiva. Sem dúvida. Certamente em outro tempo. Em outros certamente planetas. em outro espaço-tempo. Porque atentem. Planetas, com certeza. Isso. Porque se foi ele que foi o governador e o formador do planeta Terra, o que significa? Que antes do planeta Terra existir, ele já era evoluído. Então, se o planeta Terra começa do Big Bang, nós estamos falando de quase aí 12, 13 bilhões de anos do Big Bang, na explosão. E o planeta Terra tem mais ou menos uns 8 bilhões de anos, de duas uma, ou de 13 a 8 ele conseguiu a evolução, né? Então ele teve provavelmente 5 bilhões de anos para evoluir, ou ele evoluiu no outro espaço-tempo, no outro universo existente. Enfim, isso é fato. Né? E que, da mesma forma como todos os espíritos, ele começou a evoluir simples, ignorante, e ascendeu, como todos nós, como todo mundo aqui. Perfeito. Até porque, meu querido, Cristo já foi Eunápio, já foi Tati, já foi Raquel, Seleno, Dalto, Eliana, Sônia, Edson, Luciano, todos nós. Toda a sorte e vicissitude que nós atravessamos hoje, ele já experienciou uma gama muito maior, exponencialmente maior do que nós, para conquistar a condição de ser um Cristo planetário. E detalhe, ele já era um ser perfeito, um espírito perfeito, antes da gestação da Terra. Ele coordenou, está lá, quem quiser ler em A Caminho da Luz de Emmanuel, as duas partículas que geraram o planeta, isso há 4 bilhões e meio de anos atrás.
estudos feitos pela NASA, através do disco ectoplasmático, essas coisas todas. Está toda lá, a ciência toda lá na internet. Vocês podem pesquisar. Ele acompanhou o resfriamento durante 1 bilhão do planeta para que existissem os primeiros proctoplânctons aqui na Terra. Coordenou todo esse movimento, sozinho, não, naturalmente, junto com os engenheiros siderais. Até que o planeta estivesse em condições habitáveis para que realmente as primeiras formas de vida orgânicas pudessem aqui existir. Então, ele já era um espírito puro antes da Terra existir, há 4 bilhões e meio de anos atrás, e já era governador do planeta naquela época. Continua sendo, vai continuar a ser. Tanto que ele diz, nenhuma das ovelhas do meu pai se perderá, ou seja, nenhum dos seres destinados à Terra, ainda aqueles que estão saindo da Terra para outros orbes, que também é do seu rebanho, e um dia, daqui a milhões de anos, não bilhões, milhões de anos, retornarem em condições morais melhores, essas ovelhas são do rebanho do Cristo. Então, se nós, para fechar minha fala, somos em torno de 8 bilhões de encarnados e alguma coisa próxima a 24 bilhões do plano espiritual, embora esteja havendo aí um fluxo e influxo de seres saindo do planeta e outros voltando de outros orbes, todas essas entidades espirituais são filhas de Deus e irmãs mais novas de Jesus. Então, ele realmente passou por todo o processo evolutivo ao perder dos tempos atrás, até chegar a uma condição que um dia, aí sim, daqui a bilhões de anos, nós seremos Cristo em algum planeta, governando esse planetinha e essa humanidade. Fechei. Nenhum eunápio se perderá. Nenhum eunápio Olha se perderá. Muito bom. Isso mesmo, isso mesmo. Tá bom, nenhum de nós se perderá. Tem uma palestra do Haroldo Dutra, que eu não vou lembrar o nome agora, qual que é. Talvez os pesquisadores aí, bambambam, tecnológicos, aí encontrem, que ele fala numa reunião de Cristos, e que é algo que nós não vamos conseguir compreender. Raquel, Oi. Que eu acabei de botar aqui no nosso grupo um fragmento dessa palestra. Agora, Legal. eu queria botar ela toda e não achei, mas eu levantei a mão ali justamente para falar sobre isso. Haroldo, mas esse pedacinho que eu botei lá, que tem uns 7 ou 8 minutos, Haroldo fala muita coisa que a gente está conversando aqui hoje. Mas quem puder achar a palestra toda e assistir, vai aproveitar bastante. Era só isso que eu queria dizer. Foi bom que eu peguei carona em você. Continue. Não, era só isso, era para quem é bom de pesquisar na internet, que eu não sou, eu só vou quando eu acho e me perco, aí não acho nunca mais. Tem que pedir ajuda para a Tati. Mas é essa palestra que eu acho que é trazida a informação através de Emmanuel, de Paulo, é uma coisa assim, é linda. Quem é beleza, vamos lá. Era só isso também. Excelente. A gente pode até, inclusive, fazer o seguinte, Marco, aproveitar esse fragmento da palestra e inserir em algum dos estudos futuros, embora seja um tempinho, não é tão longo assim, 8 minutos, né? E com essa riqueza, ainda mais com a chancela do próprio Haroldo, né? Para ilustrar ainda mais os estudos, eu acho que até que talvez coubesse no Livro dos Espíritos, concorda? A Tati disse que vai procurar e qualquer coisa ela coloca no grupo, ela escreveu no chat. Essa palestra inteira, eu acho que ela tem quase 2 horas, se não tiver mais. Mas esse fragmento, o assunto que a gente está conversando aqui agora, dos Cristos, do Cristo solar, o Cristo terreno e tal, nesse fragmento aqui, que eu só dei uma pesquisadinha, eu tentei escutar um pouquinho para poder escutar vocês e aqui ao mesmo tempo, eu acho que ele aborda bastante. Então, quer dizer, são 7 minutos e pouco e tal, quase 8, eu acho que dá para a gente colocar, talvez quem for fazer o próximo estudo do Livro dos Espíritos possa colocar logo, que aí não se perde muito e dali dá andamento. Porque o estudo mais pertinente é esse que a gente está fazendo, o Livro dos Espíritos, né? Que vai já entrar em outro assunto, mas seria como se fosse um fechamento. É o mesmo assunto, é progressão dos espíritos. Eu quis dizer, vai entrar em outras questões, né? Mas não fora do assunto, mas vai estar interligado. Então, quem for fazer na semana que vem pode aproveitar que já está no grupo, só pegar e jogar no estudo e fazer.
Eu vou pedir desculpas à Tati, mas a palestra completa já está no nosso grupo, tá? Já botou lá? Então tá, beleza. Vai curtir 1h30. Beleza, tá vendo aí, ó? Tem o pessoal para... aprender. Então, Eu só peço socorro. Ô, Lu, só que eu acho que não é essa, não. Eu achei que o Marcos Heleno colocou de 2h10. Não, mas você pegou ela completa, parte 1 e parte 2. O fragmento está na parte 1, porque debaixo tem lá nas notificações o link que foi colocado. o cara é esperto, tá vendo? Ele sabe dessas coisas. É bom ter esses assessores para assuntos. Ele é bambambam. De YouTube, cara. O cara é fera no YouTube, é com ele mesmo. Se você dissesse que eu era tantão, eu ia concordar agora. Eu só peço ajuda, eu só digo assim, Luciano, eu preciso de um livro tal. Aí ele vai, Tati, eu preciso da palestra, não sei o que ele fala. Olha, eles acham tudo para mim, graças a Deus. Gente, olha, vocês me desculpem, o papo tá bom, mas eu preciso dar uma saidinha. Eu já coloquei o Zé e a Tati como co-host, tá? Eu vou precisar sair antes, inclusive. Faz a prece, que aí encerra o estudo, né? Porque é onde eu preciso ir, encerra daqui a pouquinho, eu estou com receio de não perder o horário. Então, vamos lá. Aproveitando, então, esse momento, né? É sempre muito alegre, né? A doutrina dos Espíritos, segundo a própria Joana de Ângeles, nos exorta através de Divaldo, diz que é a doutrina da alegria, né? Que é a doutrina da satisfação, essa alegria cristã, essa satisfação de estarmos reunidos em torno do nosso mestre maior, né? O nosso irmão mais velho, governador do planeta, que nos conhece, inclusive, já colocamos aqui, pelo nosso próprio nome. E assim, diante dessa realidade espiritual, né, que nos foi legada pelo nosso próprio Criador, enquanto terceira revelação, um presente de Deus para com toda a humanidade, vamos unir mais uma vez os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, procuramos ajustar os nossos diapasões, sintonizarmos com um plano mais alto e elevarmos essa alegria a uma potência que supera o momento atual que nós vivemos, nos conectando então com os espíritos superiores que angariam essas vibrações geradas por esta alegria cristã e nos devolve, sobretudo para aqueles que hoje atravessam momentos de grandes vicissitudes. E assim, vamos nos sentir sentados confortavelmente no entorno do nosso Mestre, posto que foi Ele mesmo que nos ensinou, onde houverem dois ou mais em torno do meu nome, aí estarei. E assim, Jesus, seja bem-vindo, já está presente entre nós, em mais uma tarde de estudos, de trocas de conhecimentos, de pensares e de saberes, todos voltados para o vosso evangelho, para o vosso conhecimento, voltados também pelos grandes espíritos luminares que nos trouxeram através dos nossos companheiros encarnados, alguns já retornaram à pátria espiritual, mas que através da sua mediunidade, da sua conexão com o plano mais alto, possibilitaram a todos nós termos acesso às verdades eternas, tão bem traduzidas pelos nossos amigos espirituais que nos antecederam a jornada terrena e que, através desses nossos queridos irmãos, psicografaram, nos trouxeram, foram intuídos, foram ajudados, auxiliados, amparados na decodificação da doutrina, sobretudo aqui também no Brasil, nesse impulso maior que todos nós estamos vivendo, nesse movimento maior que todos nós estamos inseridos. E assim, Jesus, que consigamos expandir ao máximo os nossos corações e os conectar ao vosso. Receba a nossa gratidão, o nosso reconhecimento por sermos filhos legítimos de Deus, como vós o é. Nos abraça a todos nós. Sobretudo, Senhor, ampare aqueles que hoje retornam à pátria espiritual, muitos até perdidos da sua atual condição e da realidade que por hora transitam, até que consigam atingir
planos melhores da existência. Esteja conosco, Senhor, a todo instante, em todas as tardes. Esteja certo que no coração de cada um, vós já encontrastes o abrigo. E assim, Senhor, após essa rogativa, vamos pedir, então, permissão para darmos por encerrada a nossa reunião de estudos da tarde. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Você falou